E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao VideoQuest, aqui quem fala é o Caneda. E hoje nós vamos falar de God Eater, que teve 9 episódios na temporada de verão e agora na temporada de inverno vai ter até o 13º final para fechar o anime. Então será que vale a pena acompanhar? Bom, vamos ver nesse vídeo aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi essa primeira parte e ver se realmente vale a pena acompanhar esse anime ou não, beleza? O God Eater ele é uma adaptação do jogo de PSP, né, que é feito pela Namco, que é baseado muito nos jogos de Monster Hunter e tem um gameplay muito parecido com Final Fantasy Type 0, que eu acabei jogando no PlayStation 4, que é aquela ideia de você ter uma arena, então você joga um grupo de personagens naquela arena para matar vários monstros ali, tem pequenos objetivos no mapa, etc. É um jogo que parece ser divertido de jogar. Pena que o gráfico do PSP não colabora muito, né? Então não me atraiu aí a querer conferir o jogo. Além do jogo, também tem vários mangás com várias histórias paralelas, extras, que contam um pouquinho mais da história do jogo. Eu quero ver o mangá como que ele é, porque eu não conheço, né? Eu gostei do traço do mangá, dos personagens do jogo, tudo mais. Eu gostei do design deles, então eu acho que o mangá vale a pena conferir para ver se é melhor que o anime, né? Porque o anime, ele, apesar de ser feito pelo Studio of Table, que é o mesmo estúdio da franquia Fate atual, né? Que é o Limited Blade Works, então o of Table sabe fazer animação, sabe fazer lutas, batalhas empolgantes, né? Apesar de ser desse estúdio, o anime não tá muito bem cotado pra mim, né? E eu vou explicar rapidamente os motivos do porquê eu não sou tão fã assim do anime de God Eater, né? Bom, dando uma rápida sinopse, né? God Eater conta a história do planeta Terra que teve uma infestação de monstros, né? Que é uma mutação de uma célula oráculo que fala, né? Então essa célula foi sofrendo mutações e mutações e monstros apareceram, então matando e comendo todo mundo, né? A humanidade teve que pesquisar bastante sobre essa célula e desvendou uma técnica para poder combater esses monstros, que é utilizando a própria célula oráculo dentro de armas, né? E essas armas são dadas a algumas pessoas e essas pessoas são chamadas de God Eaters, porque é uma referência a comedores de deuses, né? Deuses sendo referência aos monstros, né? São poucas pessoas que são God Eaters porque esses humanos eles sofreram experiências recebendo o DNA mutante desses monstros, né? Que são chamados de Aragamis no anime, né? Poucas pessoas sobrevivem a esse processo, então são poucos os God Eaters que estão aí para combater os Aragamis, né? É uma história que tem essa sinopse simples, bem clichê, né? E o celular tá cantando ali que alguém tá me chamando, mas vamos continuar o vídeo. Então, tem essa ideia bem clichê, né? De, cara, você tem um planeta sendo alastrado por monstros e você tem um grupo de pessoas que lutam contra eles. Ok? É só isso que você precisa saber desse anime, porque ele não procura se aprofundar em assuntos que ele poderia. Ele até vai em pontos interessantes, ele pincela um pouquinho assuntos bem interessantes como questão da sociedade e as cascas da sociedade, onde você tem um grupo de pessoas úteis e relevantes à sobrevivência, que eles chamam no anime, que são os cientistas, os médicos e os próprios God Eaters, generais, etc. E tem as pessoas que são de uma classe inferior, que são as pessoas inúteis, que eles dizem, né? São pessoas que não têm capacidade ou conhecimento de poder lutar e poder combater os monstros, então são pessoas que vivem em favelinhas ali dentro do complexo Fenrir, que é o complexo que a gente acompanha no anime. Deixa eu botar no mundo celular ali. Bom, então a gente tem essa ideia de castas diferentes de sociedade, onde sofre um certo nível de preconceito. Isso é falado rapidamente nos primeiros episódios e mais pra frente até ter um episódio numa vila onde o protagonista ele vê pessoas que estão fora do complexo Fenrir, né? Porque esse complexo ele é protegido, murado contra os monstros, então você tem mais chances de sobreviver dentro do complexo do que fora, né? O anime ele dá essa pincelada desse roteiro, mas não se aprofunda muito também não. Tem outra questão
que é com relação à forma, ao método de criação dos God Eaters, como que isso foi feito. Isso foi jogado no episódio 8 e 9 com o passado do Soma, que é um dos caras do time principal, mas isso eu espero que seja abordado mais pra frente no anime, né? E o problema dele não se aprofundar nos assuntos é que o anime ele fica raso, né? Porque você começa a perceber que o anime ele não tem muito conteúdo, né? E isso é uma questão que a gente começa a ver em vários aspectos, né? O estúdio, sabendo que você tem um roteiro um pouco fraco, né? Eu não sei se é o roteiro propriamente dito que é fraco ou o roteirista que está cuidando desse anime que não teve habilidade para criar uma boa história, porque eles começam a usar vários truques para driblar essa falta de roteiro, né? Eles começam a colocar lutas empolgantes com, sabe, imagens muito bonitas, som alto e poses, e toda hora tem uma pose, tem um visual interessante. E além disso, eles colocam vários slow motions nos personagens para poder comer tempo do episódio, né? E outra maneira de comer tempo do episódio é mostrando flashbacks, né? Então todo episódio tem um flashback em preto e branco, e isso ficou ruim, no meu ver, porque muitas vezes o flashback não corresponde com o episódio em si. Geralmente o flashback ele é usado para poder complementar uma informação atual do presente do que você está vendo. E isso no anime ficou jogado, sabe? Você tá vendo o presente do protagonista, ele tá lutando com o monstro, aí lá no final do episódio vem o flashback do cientista, olha, descobri a célula oráculo, ó que legal, bacana, vamos pesquisar a reprodução dele. Tipo, não complementou em nada o que você tá vendo no presente. Esse flashback ele é usado em todos os episódios, né? E aí, uma hora ou outra acaba casando o tema do flashback com o presente, aí você complementa a informação que você está vendo, mas muitas vezes não funciona. Eu acho que o ideal seria pegar todos esses flashbacks e colocar em um episódio só, porque aí ficaria uma coisa mais compilada, uma coisa mais dinâmica para você assistir. E é exatamente esse o problema desse anime, ele não é dinâmico. Por essa falta de um roteiro mais com conteúdo, né? As lutas até te interessam em querer assistir, mas os mistérios que eles colocam no anime são bobos e desinteressantes, né? Como por exemplo, o que é a bússola do protagonista, quem que deu a bússola, por que é importante. Foi falado nos 2 primeiros episódios, depois esqueceram disso. Os personagens do grupo principal são desinteressantes também. O líder ele é só um cara que faz pose, que fuma, que confia nos seus companheiros e só, e quer ajudar as pessoas. O protagonista também, ele quer ajudar as pessoas e se vingar dos Aragamis, só. E depois tem uma gama de personagens que não tem personalidade nenhuma, tirando a Lisa, né, ou Alissa, não sei como que pronuncia, porque ela é uma russa, né, o design bonitona, da hora, né, essa russa aí, é muito bonita. E ela tem uma história interessante, e ela nesses primeiros 9 episódios, eu acho que vale a pena assistir esse anime só por conta dela, porque a história dela é um pouquinho, minimamente interessante e clichê, né? Fazer o quê? Mas vale a pena assistir por conta dela. Ela é a única personagem que tem uma história mais interessante, um pouquinho mais elaborada, né? Então esse anime que sofre com isso, né? Ele sofre com uma falta de personagens com conteúdo e um background interessante. Tem uma menina que é a Sakuya, que ela é bonitona também e tal, mas ela vive lutando com o grupo principal e tal. E ela não tem história nenhuma, ela não tem personalidade, ela tem pouca fala. Esses são os problemas de God Eater, né? Você tem uma história minimamente interessante, né? Que é essa ideia de monstros que invadiram o planeta. Você tem esse flashback esticado, alongado, que não acrescenta nada na história. Até chega a acrescentar, mas foi aplicado da maneira errada, né? E você tem personagens sem conteúdo. Então, o Studio of Table ele foi brilhante em conseguir prender pelo menos a minha atenção com boas lutas, e muito boas mesmo. Eu acho que se você realmente não tiver nada para fazer e quiser assistir uma luta muito legal com monstros, eu acho que aqui God Eater vai atender essa sua expectativa, né? Mas é um visual bonito, são lutas bonitas e só, não tem conteúdo nenhum, infelizmente, God Eater, né? E esse é um anime que pouca gente comentou, que eu vi pouca gente falando sobre ele, né? E até as poucas pessoas que comentaram se preocuparam mais em falar que é uma cópia de Monster Hunter, que
não seria interessante ver por conta disso. Eu acho que só criticar pelo fato de ser uma cópia de alguma outra obra é besteira, até porque temos Digimon que, convenhamos, é uma cópia da ideia de Pokémon. Só que Digimon tem um puta roteiro, tem um puta conteúdo, tanto é que faz sucesso. Então ser uma cópia, ser inspirado em outra coisa não interfere em nada. O problema é que, além de ser uma cópia, foi mal executado. Então eu torço para que o mangá do God Eater seja mais interessante e com um roteiro um pouquinho mais elaborado e escrito de uma maneira melhor, né? Eu vou acompanhar os próximos episódios só para ver como que vai fechar o anime, mas realmente essa primeira parte, esses primeiros 9 episódios não foram interessantes e se você quer uma história boa, uma coisa legal para ver, não é meio a sua praia não. Eu acho que ele só vende mesmo pelas batalhas, né? Então eu aguardo a opinião de vocês e quero ver quem realmente assistiu esse anime e comentar aqui comigo pra gente trocar uma ideia, tá? Então, se você gostou, dê like, compartilhe, dê a sua opinião aí sobre esse anime ou sobre outros. Recomendações são bem-vindas, eu tô com o mural aqui escrevendo todas as recomendações de vocês. Em 2016 aí a gente do VideoQuest tá com plano de trazer mais vídeos e muito mais conteúdo para vocês, tá? Então se inscreva no canal, dê like, compartilhe e ajude o canal a crescer junto com vocês, ok? Grande abraço, valeu!